TechFlow by WorkCom. Olá a todos, bem-vindos ao TechFlow by WorkCom. Este é um espaço onde falamos sobre tecnologia, sobre inovação, sobre transformação digital, sobre segurança e sobre redes. Hoje vamos falar um bocadinho também sobre redes, vamos falar sobre monitorização e visibilidade da rede. Este é um tema muito ligado à gestão e também à segurança, que ganhou aqui uma nova dimensão com a pandemia e, portanto, nós vamos tentar perceber aqui o que é que está a ser feito, se está a ser bem feito e o que é que falta ainda fazer. Todos os episódios do TechFlow nós trazemos dois convidados especiais, dois especialistas da área, partilham um bocadinho toda a experiência no terreno e deixam algumas dicas e boas práticas. Hoje não é diferente, eu tenho comigo dois especialistas, tenho o Ruben Carvalho, Senior Business Technology Consultant da WorkCom e o Pedro Marques, Technical Solutions Architect da Cisco. Obrigada a ambos por estarem aqui. Vamos os próximos 30 minutos falar da monitorização e visibilidade da rede. Ruben, monitorização e visibilidade da rede é um tema muito abrangente e, portanto, eu desafiava-te a dar-nos aqui as 5 principais vantagens para as empresas investirem neste tipo de tecnologias e soluções. Olá mais uma vez. Eu penso que uma das principais vantagens, enumerando aqui as 5, começando pela primeira, seria a performance das aplicações. Os ambientes tradicionais estão-se a tornar cada vez mais complexos. Há muita movimentação de workloads para a cloud. O modelo de consumo está-se a tornar cada vez mais diversificado. E isto traz aqui desafios acrescidos às equipas, porque as equipas não conseguem ter uma visibilidade efetiva da performance das suas aplicações, porque no fim do dia temos aqui muita coisa segregada. Se nós tivermos um problema numa aplicação que afeta o nosso negócio, no fim do dia nós não sabemos se é a aplicação que está a falhar, se é a rede. Não há uma visão global, não é? Não há uma visão global. Portanto, a performance das aplicações é essencial. Outro ponto é a monitorização da experiência do utilizador, o Customer Experience e o Client Experience, porque são eles que nos trazem retorno ao nosso negócio, não é? E é preciso nós termos ferramentas que nos capacitem com informação de como é que as nossas aplicações estão a comportar para o cliente, não é? Termos aqui a capacidade de ter uma simulação do que o cliente está a fazer e qual é que é a experiência e em que é que isso se traduz, não é? Em que métricas é que isso se traduz para nós percebermos, ok, a aplicação está a ter uma performance adequada ao que nós queremos, está a trazer retorno, estamos a perder clientes. Para podermos agir mais facilmente. Em conformidade. Depois é entender aqui a dependência das aplicações nos diferentes domínios de infraestrutura, porque é isso que depois nos vai dar aqui toda essa informação para podermos correlacionar eventos. À data de hoje, era aquilo que eu tinha dito há pouco, temos muita segregação, Application Operation Center, Security Operation Center, Network Operation Center e, eventualmente, equipas de infraestrutura, mas todas elas funcionam como um só e não estão, como um só não, funcionam isoladamente, não funcionam como uma equipa e é difícil, o tempo de reparação de um incidente ou de um evento torna-se muito mais extenso e isso traz percas para o negócio. A otimização dos recursos e dos custos, porque ao termos esta visibilidade vamos reduzir muito os custos operacionais, porque vamos ser muito mais eficientes nas nossas operações e no nosso negócio. E por fim, a segurança das aplicações. É essencial nós termos ferramentas que nos capacitem de informação sobre eventos ou de ataques ou o que quer que esteja a acontecer do ponto de vista da segurança, porque como nós sabemos, o início do ano tem sido fortíssimo Não tem sido bom. em ataques de segurança nessa vertente e é preciso termos a nossa infraestrutura capacitada para responder a esses eventos. Sim, uma visão global da rede facilita o tempo de reação, não é? E diminui o downtime também que pode existir no negócio. E isso traduz em retorno para o negócio, não é? E muita redução de custos.
Susana, se me permites, gostava só de acrescentar aqui 2 pontos ao Ruben. Acrescenta, Pedro. Pegando aqui na questão de 2 questões, uma na questão dos custos e outra na questão da urgência. Eu acho que a observabilidade deve ser encarada como tão prioritária como a segurança. Portanto, do ponto de vista dos custos, a segurança basicamente previne que nós tenhamos custos catastróficos, não é? As organizações tenham custos catastróficos a tentar colmatar possíveis eventos de segurança ou breaches, etc. Quando nós temos esta observação, nós conseguimos abordar os custos operacionais do dia-a-dia e, portanto, apesar de as poupanças serem muito mais reduzidas do ponto de vista de custos operacionais, elas acontecem todos os dias, portanto, tem um fator de multiplicação muito maior. E depois é assim, do ponto de vista de segurança, ou seja, não há nenhum cliente que queira utilizar uma aplicação super segura, mas que funciona dia sim, dia não. Pois, ou que tenha uma experiência subótima. É a segurança aliada ao desempenho. Exatamente. O que nós queremos aqui é segurança, mas também desempenho, acima de tudo, sim. Há bocadinho, na minha introdução, eu falei de que a pandemia veio acelerar um bocadinho esta temática da monitorização e deu a entender que se calhar valia a pena apostar nisto e prevenir em vez de só reagir depois das coisas acontecerem. Na tua visão, acelerou, mas acelerou bem, ou está a acelerar mal, ou está a empurrar demasiado depressa e as empresas não estão aqui a focar naquilo que é importante ou a fazer mais opções? Bem ou mal, acelerou sem dúvida nenhuma, não é? Eu acho que nós podemos dividir aqui 2 componentes. Uma é a transição para a cloud, e essa já tinha começado antes da pandemia, ou seja, há cerca de 10 anos já começou esta transição para a cloud. O que depois se manifestou durante a pandemia foi a deslocalização do trabalho. Portanto, ou seja, nós aliamos à deslocalização de workloads, que já tinha começado antes, ou seja, esse desafio já tinha começado a ser encarado como benéfico para as empresas, e durante a pandemia começou, a esse desafio aliou-se a deslocalização de toda a workforce, dos empregados, funcionários, etc. E, portanto, o que é que isto causou? Levantou, ou seja, tornou o desafio da observabilidade, ou seja, de compreender a rede e as dependências das próprias workloads e de quem as consome, quando e como elas estão correlacionadas, para um patamar muito mais desafiante para as empresas de a controlarem, porque agora não só tem as aplicações e serviços completamente distribuídos, interdependentes em várias clouds, on-prem, etc., mas agora tem o workforce e todos os clientes que consomem essas aplicações também completamente distribuídos. E, portanto, é muito mais difícil, à data de hoje, e, portanto, depois da pandemia ainda mais, agravou-se, a questão de controlar a infraestrutura e saber onde é que está um problema. Portanto, o que mais me acontece nas reuniões que eu tenho com clientes é dizer, ok, nós temos um problema, nós não sabemos qual é que é a raiz do problema. É muito difícil, em questões de minutos, saber, ok, onde é que está a raiz do problema. Está na aplicação, está no serviço, está no operador, está na rede interna, foi um equipamento que teve algum problema. E, portanto, essa é a premissa sempre que qualquer cliente me diz, ok, eu quero saber onde é que estão os meus problemas de uma forma mais rápida. E, portanto, agora é muito mais difícil, porque antes havia um data center, o perímetro era muito mais fácil de controlar, eu conseguia... Estava tudo ali restrito. Estava ali no cantinho, havia uma saída para a internet, etc. Agora, isso já não existe, não é? E, portanto, a internet agora é a infraestrutura crítica que liga isto tudo. Mas achas que o facto de agora ser urgente de repente, nós costumamos dizer que a pressa é a inimiga da perfeição, o facto de ser urgente está ou não a conduzir, por exemplo, a projetos sobredimensionados ou subdimensionados, e existe aqui um risco associado ou não? Tu estás no terreno, como é que... Sim, existe. Por exemplo, a aceleração que houve na implementação do trabalho remoto levantou muitos pontos de falha do ponto de vista de segurança, que não foram alcautelados ao início, porque a urgência era tanta de distribuir, ou seja, ter capacidade do pessoal se ligar remotamente, de funcionários conseguirem trabalhar a partir de casa, e esse foi implementado de forma muito rápida, mas com pouca ponderação do ponto de vista de segurança. E agora nós estamos a assistir os clientes que estão a tentar implementar mecanismos de segurança distribuídos, portanto o SASE, de forma a conseguir acompanhar os mesmos padrões de segurança que tinham antes, quando tinham só apenas os escritórios, etc. E, portanto, mas aqui o meu ponto é,
A urgência, no meu ponto de vista, não é uma fase transitória, ou seja, não é como se fosse cíclico. Portanto, a urgência é o estado natural permanente do IT, de forma de execução de projetos, ou seja, não vai haver nenhum departamento de IT que tem uma missão, implementa e depois fica 5 semanas à espera das coisas. Ou seja, o que vai acontecer aqui é precisamente usar a observabilidade para conseguir imprimir essa velocidade de execução de projetos, mas de uma forma muito mais ponderada e muito mais consciente em relação a custos e também realismo em relação à implementação em si, portanto, a arquitetura das workloads. Ruben, pegando aqui um bocadinho naquilo que o Pedro disse e vamos colocar as coisas no terreno e em termos práticos. Vocês, o WarpCom, que estão junto ao cliente, quais são os principais erros que se cometem, as principais dificuldades, barreiras que vocês veem diretamente no cliente? É assim, acho que a mais premente é a resistência à mudança, porque efetivamente as pessoas estão muito confortáveis com aquilo que têm, mesmo não sabendo o que é que podem vir a ter com uma solução destas. Outra coisa que nós vemos muito é aquilo que eu já tinha tocado há pouco, é as operações de monitorização muito focadas em silos. Isso existe, é uma realidade. E muitas vezes, por questões orgânicas, as empresas nem estão dispostas sequer a fazer essa transição, porque isso implica alterações de fluxos de comunicação, reorganização de equipas, eventualmente a redução de pessoal ou eventualmente até a contratação de recursos mais especializados, que muitas vezes isso até se depois traduz em movimentações do serviço para um command center como nós temos aqui na WarpCom. Portanto, como é que eles podem ultrapassar isto? Eu penso que existem aqui três formas de abordar o problema. É levantar a solução atual do cliente, o que é que eles têm, para perceber, em termos de organização, como é que eles estão organizados na sua mecânica orgânica das equipas, porque aí vamos perceber como é que funcionam os fluxos de comunicação entre as equipas, para perceber se quando há um incidente nas aplicações, como é que se desenrola o processo até fechar o incidente e se ele transitar entre equipas, como é que isso é feito. Isso é importante. Identificar as tendências de mercado para aquele vertical, porque isso vai nos dar também alguma base de sustentação e as boas práticas que devem ser implementadas naquele cliente, porque clientes de diferentes verticais têm diferentes necessidades, claro. Porque nós temos clientes na área da banca que ainda têm muitos recursos internalizados, porque, principalmente cá em Portugal, a movimentação para a cloud da banca não é vista com muito bons olhos, sim, apesar de já estar a ocorrer, mas, no entanto, temos outros clientes que já são quase cloud native, e aí traz-nos outros desafios. E, por fim, depois tem que ser definido um roadmap estratégico de implementação para o cliente ver quais é que são as fases, o que é que isso implica em termos de custos, de curva de aprendizagem, o que é que nós vamos ter que internalizar dentro da equipa, e é aqui que a WarpCom também entra um bocado nesse processo, porque nós vamos acompanhar o cliente desde o início até ao fim dessa jornada e, eventualmente, noutros casos, até incorporarmos esses serviços internamente. Porque no fim do dia vai ser importante o cliente ter uma solução que lhe permita ser alertado ou notificado com alguma antecedência ou com rapidez, não diria com antecedência, mas com rapidez, para os problemas e o que é que está a causar, se é a rede, se é as aplicações, para poderem reagir de forma assertiva e serem eficazes na resolução desses problemas que possam surgir. Então, vamos imaginar, eu tenho uma empresa, uma média empresa, tenho um regime híbrido de trabalho, tenho alguns em casa, outros no escritório, tenho 2 escritórios no país, que eu quero, as coisas não correram bem e eu preciso de investir num sistema destes. Falaste há bocadinho que a primeira coisa a fazer é fazer um levantamento
das Certo. minhas necessidades, mas como é que eu sei qual é a tecnologia melhor para o meu caso? Como é que eu escolho o parceiro? Como é que eu sei qual é a tecnologia e para onde é que eu começo? Sim, é assim. Começar, nós nos requisitos, uma coisa que é essencial é identificar os pain points, né? O cliente tem que nos dizer, olha, no meu dia-a-dia é difícil eu perceber quando falha uma aplicação se é da base de dados, se é do web server, se são microserviços, se é scripting. Portanto, isto é difícil de perceber no dia-a-dia e isso dá-nos aqui ferramentas para nós podermos posicionar algum tipo de produto, ok? Nós temos esse exemplo, nós fizemos isso junto de um cliente nosso da área dos seguros, em que efetivamente eles têm muita ferramenta, mas no fim do dia há ali coisas que não funcionam bem e não têm correlação de eventos, que é bastante importante. Portanto, no fim do dia permitiu-nos definir aqui uma estratégia de evolução, colapsando algumas aplicações, ok? Porque nós queremos ter o mínimo de aplicações que nos dê o máximo de visibilidade, mas a tecnologia que nós temos hoje em dia não nos dá tudo aquilo que o cliente por vezes tem, não é? E aí nós temos que nos ajustar àquilo que o cliente já tem à data de hoje, e se for preciso manter uma ou outra aplicação, e tentar ver naquele ecossistema se conseguimos criar integrações que nos deem essa informação correlacionada com os outros eventos. Portanto, eu acho que passa muito por esta estratégia. E como tinha dito antes, uma abordagem em 3 fases de levantamento de requisitos, definição estratégica e depois aplicar esse roadmap de implementação, acho que é de extrema importância. Então, não é preciso eu chegar e deitar tudo aquilo que eu já investi fora e meter uma coisa nova, vocês conseguem complementar a tecnologia que tenho, a tecnologia que vocês oferecem e tentar arranjar ali um programa que Sim, funcione. ou seja, num projeto dividido em, eu diria, vamos dividir um projeto em 3 fases. Na primeira fase, o levantamento. Na segunda fase, uma convergência do que existe com o futuro. E depois, numa terceira fase, a solução ideal. Há de haver aplicações que vão cair porque o cliente pode ter aquilo com subscrições e essas subscrições estão a terminar e aí podemos descontinuá-las naquela fase. Outras que possam ter sido adquiridas mais recentemente e não faz sentido o cliente estar a deitá-las fora porque vai estar a perder valor. Outras que, por aquilo que oferecem, nós não conseguimos transpor para esta realidade, vão-se manter. Portanto, temos que ajustar sempre um bocado ao negócio e às necessidades do cliente. Eu penso que anda muito aqui nesta linha. Sana, só aqui um ponto que acho Pedro. que o mais importante, e seja qual for a ferramenta que os clientes adotem, deve ser sempre uma ferramenta que controle não só a infraestrutura que seja controlada por eles, não é? Mas também toda a infraestrutura que está fora do cliente e que ele não controla, porque precisamente cerca de 1/3 dos problemas normalmente que ocorrem nos serviços estão fora da infraestrutura dos clientes e, portanto, também é importante ter visibilidade sobre essa infraestrutura que o cliente não controla, portanto, que está fora da sua rede. Às vezes é muito difícil, e pegando na pergunta anterior, é muito difícil às vezes dar os benefícios de uma ferramenta de visibilidade quando um cliente não a tem, porque eu comparo sempre aos carros com as câmaras 360 para estacionar. Portanto, ninguém precisa da câmara 360 para estacionar. Normalmente toda a gente consegue estacionar, mas quem tem essa tecnologia consegue estacionar de forma muito mais rápida, segura, muito mais ponderada, ou seja, se calhar poupa custos com batidelas, etc. E, portanto, é o mesmo que a observabilidade vai dar, ou seja, é um controle de infraestrutura muito maior que vai permitir não só ser muito mais ágil do ponto de vista de troubleshooting, mas também mais ágil do ponto de vista de implementação de novos serviços, projetos, etc. A questão dos downtimes, por exemplo, nas empresas, que podem ter custos irreversíveis, muitas vezes, e estavas a falar há pouco das câmaras e dos carros, e depois acabamos, quem não tem não sente falta, mas quem tem já não consegue viver sem isso. Consegues dar-me um exemplo prático de uma situação que tenhas vivido e que possas dizer, obviamente, em que esta rápida detecção de um problema conseguiu aqui impedir custos mais elevados ou uma situação um bocadinho mais constrangedora para um negócio? Não, por exemplo, tenho um exemplo recente que aconteceu mesmo antes de ir para aqui. Eu estava num WebEx com o cliente e de repente eles desapareceram. Fiquei sozinho na cola
E então depois, quando eles voltaram, disseram que tinha havido uma falha qualquer na rede e, portanto, estavam todos ao telefone, pois ou seja, estávamos a fazer uma prova de conceito precisamente numa destas ferramentas e logo ali, ou seja, em 5 minutos conseguimos ver, ok, onde é que foi a falha, tivemos que neste caso tinha sido num operador, que serviços é que tinham sido impactados, que mecanismos de failover é que entraram em produção e de que forma. E, portanto, conseguimos logo, em 5 minutos, ter uma ideia dos serviços que ficaram indisponíveis, não só serviços internos do cliente, mas também externos para os clientes desse cliente. Neste caso, o cliente é um cliente dos mídia, portanto, não é assim um cliente muito clássico, mas ele ficou extremamente agradado porque conseguiu ter uma percepção exata do que falhou e que impacto é que isso teve nos seus serviços. Portanto, a resolução seria muito mais rápida do que se andassem ali. Neste caso, a resolução foi rápida porque eles têm uma solução de SD-WAN e que houve uma reconvergência do operador, mas sim, ou seja, conseguiram ter uma ideia muito precisa do que é que aconteceu e que impacto é que isso teve e claro, do ponto de vista dos custos também. Obrigada, Pedro e Ruben, por terem estado aqui comigo. Nós hoje falámos de monitorização e visibilidade da rede, falámos da importância destas soluções para o desempenho e, ao mesmo tempo, para a redução de custos, para as empresas manterem a sua rede em permanente vigilância e poderem responder atempadamente a todo o tipo de imprevistos que muitas vezes surgem. Acompanhem o TechFlow by Warpcom continuamente. Nós vamos tendo sempre novos episódios onde falamos de várias tecnologias e soluções. Continuem connosco. Obrigada e até à próxima. TechFlow by Warpcom.